Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do nosso congresso da Associação Brasileira dos Treinadores de Futsal do ano 2023. Para quem não me conhece, sou o professor Mauro Sandri, eu sou preparador físico de futsal e também membro da associação e coordenador da preparação física dos preparadores físicos aqui na associação. E hoje a gente tem aí a honra, e falo isso aí com todo o carinho, toda a sinceridade do mundo, de receber um profissional que é referência nacional e mundial na preparação física, que é o professor Rafael Real Martins, atualmente trabalhando no Cascavel. A gente tem uma relação muito próxima, né? Tanto profissional como pessoal, e o mundo da bola ele é fantástico, realmente. Nós trabalhamos juntos no Corinthians 4 anos, de 2008, 2009 até 2012, e hoje a gente acaba se enfrentando nas quadras como adversários, mas com muito respeito, com muito carinho, e até mesmo com uma certa torcida um pelo outro. Eu sei que é recíproco isso, e quando a gente não está na disputa direta, a gente vê o Rafa, eu vejo o Rafa nos jogos do Cascavel, eu torço muito, até mesmo pela equipe do Cascavel, em virtude do carinho e respeito que eu tenho pelo Rafa, não só pelo Rafa, né, outros colegas ali, o Lucas, especial, né, que trabalhou junto com a gente também no Corinthians, então isso é muito legal. E hoje, para dar início aí à palestra, hoje eu vejo que é uma grande honra para todos nós, uma oportunidade para quem está assistindo a aula aqui ao vivo, também para quem está assistindo gravado, de conhecer um pouquinho mais da metodologia de trabalho do Rafa. Eu digo isso porque o Rafa conseguiu algo que é extremamente raro no esporte, que é você desenvolver uma metodologia nova de trabalho. Então, ele teve inovação, mas associado a isso, ele teve conquistas. Porque a gente vai ver no esporte, muitas vezes, novas metodologias surgindo, só que essas metodologias não se consolidam porque, às vezes, elas não conquistam, né, grandes resultados, não conquistam títulos, e o Rafa conseguiu aliar essas duas coisas, que é muito raro e é muito difícil. Então, hoje é uma oportunidade mesmo para todos nós, para entender um pouquinho mais dessa metodologia, que fez com que o Cascavel, né, não só o Rafa, ao lado de vários outros profissionais, saísse, né, com o máximo de respeito, de uma equipe que disputava e conquistava títulos estaduais para uma equipe que disputava e disputa e conquista títulos nacionais e internacionais. Esse salto é gigantesco, esse salto passa muito pela metodologia de trabalho utilizada, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Rafa, muito obrigado. É um prazer, cara, estar ouvindo você, estar vendo você, e a palavra é sua. Eu gostaria de começar, né, esse nosso encontro agradecendo primeiro a associação. Agradecer e parabenizar, né? Associação que vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo para a nossa modalidade, em todos os quesitos, não só no quesito informação e conhecimento, mas também em termos de valorizar o nosso produto, o nosso trabalho e principalmente a nossa modalidade, que é uma modalidade carente de pessoas com o intuito de melhora e continuidade. Então, isso para nós que estamos atuando na área é de extrema importância. Depois, é claro, agradecer você, Mauro, pelo convite, por estar encabeçando aí essa área ligada à preparação física. É importantíssimo para nós tê-lo como referência, um profissional que eu tive a oportunidade de conhecer no seu início e, claro, acompanhando toda a sua carreira, toda a sua trajetória, extremamente vitoriosa e conseguindo conciliar tanto o conhecimento com a prática, que é um dos fatores importantíssimos para nós, uma coisa está extremamente ligada à outra, e também conseguiu gerar muito resultado com os atletas. Eu procuro dizer que um dos papéis importantes da preparação física é conseguir, de fato, não só interferir de maneira positiva, pensando em resultado, mas conseguir diferenciar e modificar de maneira positiva a vida do atleta, né? A gente pensa muito no alto rendimento, em termos de ganhar, perder ou empatar jogos, ou até mesmo títulos de campeonatos, pensando na equipe. Mas eu procuro trabalhar muito nessa questão em poder proporcionar ao atleta algo que vai fazer diferença na vida dele, não só na carreira profissional, mas também na vida. E eu, acompanhando o seu trabalho, eu vejo que você é maestro nessa área e está conseguindo colher grandes resultados. Mais uma vez, muito grato.
Espero que a gente consiga compartilhar aqui um pouco do que a gente vem fazendo ao longo dessas temporadas, principalmente nas últimas 4 temporadas. E a ideia hoje de fato, abrir o nosso trabalho, mostrar de que maneira a gente vem pensando as situações. Já posso adiantar que é de uma maneira mais simples possível, tomando cuidado com as coisas que talvez estejam sendo esquecidas ao longo desses anos, ainda mais contando com a ferramenta da internet, da informação. É importante que a gente resgate algumas coisas que são importantes e que, de fato, geram resultado para o atleta e para a equipe a qual a gente trabalha também. Podemos compartilhar aqui, Maurão? Pode sim, Rafa. Deixa eu só dar um toque no Pode Rafael. sim, aqui está liberado. Liberado, Rafa. Tá, vou compartilhar então aqui a nossa apresentação para a gente dar início. Ok aí? Sim, apareceu. Tá. Só aumentar ela aqui. Então, hoje a ideia é falarmos um pouco sobre como é que se pensa em termos de planejamento anual uma equipe de futsal, né? Uma equipe profissional de futsal. Aqui no Cascavel, nós tivemos algumas conquistas ao longo desses 4 anos, né? Estamos aqui 4 temporadas, abrindo a 5ª, porque eu cheguei em maio de 2019. Então, eu finalizo 4 anos e abro agora o 5º ano à frente da preparação física da equipe. E nós pensamos o planejamento, é óbvio que de maneira global, e procuramos entender todos os aspectos que estão envolvidos na nossa modalidade e o que nós podemos fazer para conseguir, de fato, gerar, primeiro, na minha visão, resultado individual, né? Eu discuto muito com os atletas sobre essa questão. A nossa modalidade, ela tem o caráter coletivo ou o caráter individual? Eu procuro trabalhar muito de maneira individual. Por quê? Porque acredito que se eu conseguir mudar o atleta dos aspectos que envolvem a nossa modalidade, eu vou conseguir ter uma interferência positiva no aspecto coletivo. Então, entendendo isso e tendo em vista todo o contexto que envolve um planejamento, é importante que a gente tenha uma conexão muito grande entre as áreas que estão envolvidas ali dentro do projeto. E ao longo dessa apresentação, ou dessa troca de informação, a gente vai bater muito nessa tecla, né? A gente não faz nada sozinho. É importante que a gente tenha esse entendimento. É necessário, sim, o envolvimento dos outros profissionais e, de maneira positiva, conseguir conectar as informações. Talvez um dos maiores ganhos nosso aqui do Cascavel Futsal seja esse. A gente tem um trabalho muito aberto, onde a conexão entre os profissionais, seja da comissão técnica ou dos atletas, ela é feita todos os dias, de maneira diária, do início da pré-temporada ao final. Nós vamos ver na apresentação que até mesmo antes de iniciar a temporada, nós já estamos nos conectando, trocando informações para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E aí nós vamos falar sobre alguns temas, e eu acabei fazendo essa divisão de forma que a gente consiga caminhar junto, né? Tudo que a gente for falando aqui e ao longo da apresentação, a ideia é que a linha de raciocínio ela seja uma só. Então, esses aspectos. Primeiro, eu sempre me questionei, quando eu assistia algumas palestras, porque os palestrantes iniciavam falando sobre sua carreira e sobre sua trajetória. Hoje, de fato, eu consigo fazer uma conexão entre o meu início de carreira e tudo aquilo que eu estou desenvolvendo no meu trabalho e como é importante que a gente volte ao passado e consiga resgatar informações ou até desenvolver algo que estava esquecido e, de fato, isso fazer uma diferença no que você vem executando ao longo das temporadas, né? Então, começando aqui, falando um pouco sobre a minha trajetória, a gente vai transcorrer aqui sobre a formação, alguns aspectos profissionais,
algumas conquistas que é importante, assim como o Mauro falou no início, tanto ter um trabalho que gere resultado individual e coletivo, é importante também que você consiga gerar um resultado para a sua equipe de maneira positiva, até para que você entenda que, de fato, nos momentos decisivos, esse trabalho ele consegue dar um diferencial competitivo ou não, ou ele é só um trabalho que ele aprimora o atleta nos aspectos técnicos, físicos e táticos, mas em momentos decisivos você não consegue desenvolver isso. Ao longo dessas temporadas, nós conseguimos extrair bons resultados e conseguimos comprovar mais para os atletas, né, a importância de cuidar dos pequenos detalhes. Então, não é só pensar em tudo aquilo que tem de inovação dentro do treinamento, que também é muito importante, mas, de fato, é não perder as situações que já trouxeram resultado para outros atletas em outras épocas, com outras equipes, e aí sim fazer uma conexão entre as informações para conseguir entregar ao atleta o melhor trabalho possível. E lembrando, né, o melhor trabalho possível, ele é tido de maneira individual. Então, esse é o nosso grande desafio. O que talvez seja bom para um atleta não é tão bom para o outro. O que dá resultado numa equipe, às vezes pode não dar resultado em outra realidade. A minha formação, ela foi tida justamente no período onde eu estive com o Mauro, na época do Corinthians ali. Então, eu me formei na Universidade Paulista, na Unip, graduado em Educação Física. Consegui fazer uma pós-graduação em treinamento desportivo. Eu digo que essa pós-graduação foi, de fato, quem me abriu os horizontes em termos de treinamento. Consegui entender, naquele momento, a importância de algumas situações, a qual nós vamos falar ao longo da apresentação. E nessa pós foi onde eu consegui direcionar algumas situações, principalmente no tocante ao treino de força. Eu realizei, junto ao grupo do Antônio Carlos Gomes, ali do pessoal do Cefit, que até hoje isso foi no ano de 2012 para 2013, e até hoje eles continuam com essas formações, que são importantes assim para a nossa área, e eles trazem informações do treinamento relacionado ao alto rendimento, indiferente da modalidade que você pratique, e te dá um leque bem grande assim sobre caminhos, né? Caminhos a ser seguidos. Uma condição da nossa área, principalmente ali relacionado à preparação física mais específica, é que você tem vários caminhos a seguir em termos de performance, mas também é importante que você não se perca no meio do caminho, porque senão provavelmente você não vai conseguir gerar os melhores resultados. Fiz uma especialização com um grupo de São Paulo também, relacionado à força funcional, no ano de 2015 para 2016, que deu continuidade a todas as informações que eu obtive na pós-graduação, e também mostrou um outro caminho. Justamente é esse caminho que eu venho seguindo, assim, de relacionar o esporte coletivo a situações individuais. De que maneira proporcionar isso para o seu elenco e fazer com que o seu atleta consiga entender o quão é importante ele se preparar individualmente para que ele consiga somar no coletivo, né? Fazer a diferença no coletivo, pensando primeiro de maneira individual. Eu digo que, assim, ao longo dessas temporadas, a gente tem um desafio grande com os atletas de conseguir conduzir isso. O que é individual e o que é o coletivo. Como trabalhar isso na cabeça deles, sabendo que sempre foi dito que a nossa modalidade é uma modalidade coletiva, que de fato é, mas como passar para os atletas uma forma
em que eles consigam desenvolver todos os seus aspectos e aprimorar isso, pensando de maneira individual, para que, na sequência, eles consigam potencializar isso dentro do coletivo. Eu gosto de explanar sobre essa situação, coletivo e individual, porque é essa situação que vai nortear todo o trabalho que é desenvolvido. Se eu não consigo, de fato, ter o entendimento de que tudo aquilo que eu faço de maneira individual vai gerar resultados dentro da minha equipe, o ciclo de informação ou o ciclo do planejamento ele é quebrado, porque a gente não consegue atingir melhora na performance e não consegue também ter a confiança dos atletas de que, de fato, isso pode fazer a diferença. Então, eu bato bastante nisso ao longo da temporada e procuro, logo no dia da apresentação, já falar sobre esse tema e levando ele até o final do ano. Mediante essa formação, eu tive algumas passagens importantes, em equipes importantes, projetos importantes. Tive a oportunidade de ficar por um período prolongado em 3 equipes, vocês podem notar aí, tendo o início do Esporte Clube Corinthians, onde foi a minha equipe de formação, e eu falo da importância desse início na apresentação, em falar sobre a passagem das equipes, até porque o meu trabalho ele conseguiu ter um formato quando eu consegui fazer uma ligação entre o que era feito lá no Corinthians, lá no ano de 2008 a 2013, para o que eu estou desenvolvendo hoje, no ano de 2023. E o ponto-chave desse programa de treinamento, ou dessa metodologia, chamem como acharem melhor, é a ligação que eu tive, ou a experiência que eu tive em estudar o jogo. Na época de Corinthians, eu trabalhava como analista de desempenho, né? Foi uma categoria criada lá no clube, mas, de fato, eu assistia a muitos jogos, eu tinha que fazer a leitura sobre o adversário, em termos de aspectos ofensivo, defensivo, ou bola parada, transição, os aspectos que envolviam o jogo, esse era o meu papel principal. Paralelo a isso, eu auxiliava na preparação física e estava dando continuidade na graduação. Então, eu estava me formando ainda, não era formado nessa época. Então, o foco ele era estudar o jogo. E quando eu consegui entender, ao longo desses anos aí, dessa trajetória, consegui entender que o estudo do jogo poderia proporcionar vantagem competitiva e elevar o nível dos atletas, foi quando nós conseguimos fazer um link e uma interação entre os sistemas. E aí, de fato, tudo aquilo que é trabalhado dentro da preparação física é trabalhado nas sessões técnicas e táticas. Então, hoje, a gente não tem divisão. Dentro do contexto do trabalho, não tem divisão sobre o que vai ser trabalhado na sessão. Vocês vão conseguir entender quando nós colocarmos uma outra apresentação, onde o treino de força ele é um treino de sistema. E aí nós conseguimos, ao longo desses últimos 2, 3 anos, fazer um trabalho mental dentro da sessão, seja ela de força, seja ela técnica, ou seja ela tática. Então, essas experiências, e fazendo esse resgate, foi quem deu todo o subsídio para que a coisa acontecesse, e acontecesse de maneira positiva. Passando pelo Corinthians, pela Copa Grill, tendo uma passagem rápida pelo Brasil Quirim, onde hoje está o Mauro Sandri. Na verdade, não foi nem um ano, como está aí, foram 6 meses, uma passagem muito rápida, onde tive uma experiência enorme, com atletas renomados que me ajudaram muito dentro desse processo. E eu estava no início ali da preparação física, ali em comandar essa área.
Isso é um período também muito importante dentro da minha carreira, que faz a diferença hoje, principalmente na dinâmica entre preparador físico, comissão técnica e atleta, que é algo que nós vamos falar também, que faz a diferença nesse processo. Algumas conquistas mediante nesse caminho. 3 Paulista, 4 Paranaense, com a Liga Nacional, 2 Libertadores. E aí, nos últimos 4 anos, foram 4 conquistas, né? 2 Paranaense, uma Liga Nacional e 2 Libertadores. Desculpa, 5 conquistas nos últimos 4 anos. Aonde nós começamos a desenvolver todo esse projeto, todo esse estudo sobre o jogo, e aonde nós fizemos as maiores ligações entre todas as áreas para, de fato, desenvolver e gerar resultados, tanto individuais quanto coletivo. Agora, algumas definições, né? Nós traçamos uma linha do tempo para esse planejamento e para, de fato, conseguir não desviar da linha, tendo alterações, adaptações, um planejamento 100% aberto, mas com uma linha de conduta, onde é importante não desviar muito o foco ou não criar muitas vias para que esse planejamento não saia do trilho. E essas definições, quanto à comissão técnica, competições, avaliações, elenco, de fato, são elas que norteiam tudo que vai ser elaborado. E aí, quando a gente fala de trabalhar de maneira simples ou situações simples, tem início exatamente essas situações. De fato, quando inicia um planejamento, independente da função que você exerça, é importante que se tenha conhecimento de como está distribuída a comissão técnica. Sem isso, não existe planejamento. Não tem como eu programar ou eu periodizar 1 ano de treinamento se eu não sei quais são os profissionais que estarão ao meu lado. Muito se fala sobre interdisciplinaridade, né? Trabalhar com as outras áreas, desenvolver uma conexão entre as outras áreas. E dificilmente a gente consegue enxergar isso de fato nos clubes. Tem-se o discurso, mas na prática, normalmente, a gente não costuma ver essa interação. Então, de fato, ter um entendimento sobre as funções, o que parece muito simples, mas que faz muita diferença ao longo do processo, principalmente quando, em termos de resultado, as coisas não estão caminhando bem. Ter esse entendimento de como desenvolve essas áreas. E aqui, nessa apresentação, estão só algumas das funções, e de maneira bem resumida, mas para passar a informação do quão é importante conhecer todos esses profissionais e saber de suas funções, entender como é que desenvolve isso dentro do clube, montar uma linha de planejamento unificada, onde todos os membros da comissão técnica tenham um entendimento das etapas que foram estabelecidas, das metas, dos objetivos traçados, de que maneira está sendo tracejado para que a sua equipe chegue a tais objetivos. Então, todos os profissionais terem esse conhecimento é de suma importância. Quando, na sua equipe, você consegue ter, no mínimo, esses profissionais, a qual nós estamos falando aqui, o treinador, um auxiliar técnico, que é uma função importantíssima ao longo do processo, a preparação física, o preparador de goleiro, que é uma peça fundamental, ao qual consegue, de fato, trabalhar o atleta de maneira individual. Então, pensando, visualizando, entendendo e trabalhando com esse profissional, é possível visualizar e também direcionar trabalhos individuais, tendo em vista que essa função dos goleiros é uma das funções que mais tem crescido dentro da nossa modalidade. Acredito muito por conta desse trabalho individualizado.
Então, colocar isso dentro do grupo pode sim gerar resultados ainda não atingidos. A fisioterapia, dentro do processo, dentro do planejamento, é uma área fundamental hoje, pela carga de trabalho, pelo volume de treino, pelo pouco espaço ou pelo curto espaço de recuperação entre um jogo e outro, entre uma sessão e outra. No período de pré-temporada, essa é uma das funções a qual o trabalho é sobrecarregado por conta da maneira com que as equipes e a nossa modalidade vem evoluindo no aspecto físico, técnico e tático. Então, é uma área que não pode estar fora do planejamento. A área médica também, com sua importância, a área de supervisão ou a área de coordenação, tanto a diretoria quanto os patrocinadores, é importante que estejam envolvidos dentro do planejamento, até porque são eles que nos dão a base sobre tudo que vai ser feito ao longo da temporada, são eles que nos dão a segurança do que, como vai ser o ano da equipe. E eu digo, conversava antes com o Mauro, um dos sucessos dos últimos anos da equipe do Cascavel, em termos de título, é dar continuidade no trabalho, permanência de profissionais, permanência também de atletas, ter um período maior do que um ano apenas com o atleta dentro de uma metodologia de trabalho faz toda a diferença, encurta o caminho, atinge resultados ainda maiores, não interrompe o processo. Então, deixar essa área de supervisão, de coordenação, de diretoria, até mesmo de patrocinadores, fora do planejamento, pode atrasar ou até pode fazer com que os resultados não sejam obtidos. Pelo menos é a ideia a qual a gente trabalha e vem desenvolvendo nessas últimas temporadas. Vem dando muito certo, não só em questão de título, mas também em ambiente de trabalho. E isso é um dos temas importantes para a nossa área, em fazer o ambiente ou transformar o ambiente dentro daquilo ou dentro da metodologia que é aplicada. Uma das coisas que a gente vem fazendo também. Então, bater na tecla sobre todos os aspectos que envolve o planejamento diariamente, vai colocando na cabeça do atleta o quão essas informações são importantes. Isso ajuda muito no controle de carga, isso ajuda muito no desenvolvimento das atividades. Então, assim, vocês vão entendendo, ou essa nossa troca vai mostrando que os detalhes pequenos ditos no início da nossa conversa, eles vão fazendo a diferença, porque é maximizado, é trabalhado todos os dias, em todas as sessões, em todas as áreas, porque tem sim uma conexão entre os profissionais. Então, esse planejamento passando por todos faz com que isso não se perca no meio do caminho. Então, eu costumo dizer, ninguém faz nada sozinho. Sem esses caras aqui, nada disso seria possível. Dando continuidade e entrando no item das avaliações. Eu vou ser bem pontual nesse quesito. Essa é uma das avaliações a qual eu mais dou importância ao longo da temporada. Até por isso, ela é feita uma vez por semana, então, semanalmente, a gente faz essa avaliação. É importante dizer que é óbvio que, dentro de uma semana, os resultados eles são pequenos, mas, ao longo da temporada, quando você faz uma comparação como essa, de 53 dias, esses são os dados dessa temporada, do Gustavo, que está dentro do projeto há 3 anos, então já entende a metodologia, e foi obter esses números apenas na 3ª temporada. Isso qualifica o que nós acabamos de falar, em termos de continuidade de projeto, continuidade de comissão técnica, continuidade de atleta. Isso faz grande diferença. Dentro dessa avaliação, tem esses 3 fatores que eu considero muito: peso corporal, massa muscular e o peso gordo. Trabalho muito isso com os atletas ao longo da temporada. Não fico preso à pré-temporada,
nessa avaliação. Vou desenvolvendo ela durante todas as semanas, sem falhar, até porque entendo que essa continuidade na avaliação já é um sinal ou um gatilho que o atleta tem para ele poder se cuidar. Então, associado a essa avaliação, logo quando eu termino ela toda semana, eu converso com eles sobre os números, e os números de todos os atletas estão sempre expostos ali no na nossa sessão de vídeo, onde eu converso com eles sobre os resultados obtidos, onde a gente cria as novas metas, onde enaltece bons resultados e cobra aqueles resultados que ainda não estão de acordo com o que a gente imagina. E, através dela, já falo também muito sobre a questão do sono, e é claro que ela está diretamente ligada à questão da alimentação. Então, com uma avaliação, nós trabalhamos 3 pilares importantíssimos para a preparação, ou para o desenvolvimento e para o ganho do atleta, que é o aspecto nutricional, as questões relacionadas ao sono, um dos fatores que mais recupera atleta entre as sessões, e também acabo falando e desenvolvendo com eles o quão isso vai ser importante ao longo da temporada e, de fato, no seu rendimento, no seu próprio rendimento. Por quê? Muito dos nossos trabalhos estão relacionados a comportamento. Então, se você for olhar para a parte técnica, o jogo hoje do Cascavel, ele exige um comportamento ofensivo agressivo. Ele exige um comportamento defensivo agressivo. Como associar isso ao comportamento do atleta extraquadra, que vai ter interferência direto no que ele vai desenvolver durante o treino ou durante o jogo? Uma maneira que nós conseguimos encontrar para potencializar isso é essa avaliação antropométrica, diretamente, né? Avaliação corporal, onde a gente quantifica o número de percentual. Hoje nós estamos trabalhando aqui no Cascavel na casa dos 9, 10 de percentual. O peso está muito relacionado à estatura e ao desenvolvimento do atleta dentro do jogo. Qual que é a função dele? Isso não função entre ala ou back, mas o que ele está desenvolvendo dentro da equipe e de que maneira nós quantificarmos isso e relacionarmos isso à massa muscular para potencializar o jogo desse atleta. E aí seguir, né? Seguir visualizando esses números e passando o feedback para eles ao longo da temporada. E acredito muito que essa avaliação ela tem um papel fundamental do planejamento da equipe, porque ela vai mostrar de fato o quanto esse atleta está envolvido no projeto, e se ele estiver envolvido, ele mesmo vai conseguir identificar os avanços em termos de performance e o quanto ele está melhorando e ajudando coletivamente a sua equipe. Uma outra avaliação que eu trabalho também é a avaliação neuromuscular, né? Mais relacionado à questão dos saltos, tanto vertical quanto horizontal. Isso por 2 grandes motivos. Primeiro, que é uma avaliação simples e não requer praticamente nenhum recurso. E segundo, porque ela dá um parâmetro bom, não só para força e potência, capacidades importantes da nossa modalidade, mas também no aspecto coordenativo. Então, quanto mais esse atleta é estimulado, quanto mais eu desenvolvo isso dentro do treinamento, e quanto melhor está esse número, eu consigo entender que a coordenação do atleta dentro de um exercício tido como base para nós aqui em nosso projeto, que é o agachamento, o quanto que ele está conseguindo coordenar esse movimento e melhorá-lo ao longo das sessões, o quanto ele está conseguindo melhorar a sua questão muscular para que ele tenha distâncias maiores,
o quanto ele está conseguindo ativar essa musculatura. E o agachamento ele é muito bom, porque ele envolve inúmeras musculaturas. Então, a gente consegue ter um entendimento na progressão desses valores, a gente consegue ter um entendimento de quão o trabalho está sendo benéfico para esse atleta, não só no quesito das capacidades, mas também no quesito que envolve o treinamento em si, né, o exercício em si, que de fato aqui está relacionado muito ao agachamento. Então, são duas avaliações que eu trabalho ao longo de toda a temporada. Eu vou quantificando isso, vou entendendo os números. É óbvio que em determinadas situações ou período da temporada, esse número ele tem um decréscimo até por conta da sobrecarga, e é importante que nós tenhamos esse número para poder quantificar o quanto de trabalho os atletas poderão fazer após essas avaliações e como até, de fato, conseguir progredir ou ter uma progressão na carga, não só na carga externa, que é exercida dentro da sala de musculação, mas também na carga interna, na modulação dos treinamentos. O que para nós aqui do projeto é muito importante dentro do planejamento é também essa organização de treinamentos. Nós vamos discutir um pouco. Então, um dos melhores controles que nós utilizamos é conseguir montar um treino adequado àquela sessão. E não só ficar preso aos números obtidos com outros controles que também são importantes. Mas a modulação do treino para nós, dentro do nosso planejamento, ele tem uma importância muito grande no que se refere a controle de carga. Nós vamos conversar sobre isso também. Entrando agora na questão do elenco. E essa para mim, é uma das principais ilustrações, a qual eu olho sempre e a qual eu vou mais mexendo nela assim, ao longo da temporada para entender essas tais respostas individuais e até para conseguir também quantificar esses trabalhos. Essa é uma planilha que modifica-se muito, mas que nós procuramos ter, quanto menos informações tiver nessa planilha, melhor tá o nosso atleta, ou melhor é o nível do nosso atleta. Então, aqui a gente consegue ver diferenças em termos de trabalho de capacidades, em termos de trabalho de situações de jogo. Pode ver que nós temos um atleta onde tem o item ali que é nível de atenção. Então, a gente não fica só preso. A gente que eu falo do departamento ali, também relacionado à parte física. Todos esses contextos são desenvolvidos nos treinos físicos. Então, a questão de nível de atenção, a questão de trabalho técnico de defesa, trabalho técnico ofensivo, trabalho técnico de ataque, são fatores que o olhar físico dentro do nosso projeto, ele é presente e ele também desenvolve essas questões dentro do treino considerado um treino físico. Acredito muito que a junção desses trabalhos, ou ter esse olhar que não só sobre as capacidades ou valências físicas, mas também com situações relacionadas ao jogo, unificando essas informações, a gente consegue trabalhar todo o contexto envolvido dentro de uma partida. O que para mim é muito importante. Então, eu não faço mais separações. Dentro do nosso planejamento, não se tem situações separadas. É um contexto de jogo que é desenvolvido dentro do treino, e aí nós temos particularidades em termos individuais. Analiso isso, ou melhor, identifico isso, tendo como princípio o jogo e o treino, quantifico o que deve ser melhorado e começo a trabalhar isso. Vou avaliando, e tem uma avaliação bem bacana que a gente faz
que é uma avaliação que ela contempla, eu até compartilhei isso nas redes sociais também, ela contempla muitas situações envolvidas no jogo, com todos os aspectos que a gente pode imaginar. Nível de atenção, visão periférica, força, velocidade, resistência, controle técnico, passe, finalização, em uma única avaliação. E aí, através dela, que não só por qualificação de tempos, mas também por feedback visual, que a gente filma isso e depois eu sento para analisar. E aí, lembrando, tendo como início de carreira lá no Corinthians, em 2008, quando eu estava me formando, onde era essa a base, em se preocupar muito com o jogo, trago isso para os tempos atuais e começo a desenvolver os atletas normalmente no início e no final do treino para qualificar e quantificar isso ao longo de toda a temporada. Então, essa planilha é muito importante dentro do planejamento, porque é através dela que a gente vai desenvolvendo os tais aspectos individuais e qualificando isso ao longo do tempo. Competições. Costumo dizer aqui dentro do Cascavel, e nós trabalhamos isso durante as férias, vamos conversando entre os membros da comissão técnica, e logo quando inicia o ano, que a gente já tem algumas informações já certas, a gente começa a entender isso melhor. Então, dentro do planejamento, entender sobre as competições, entender sobre as questões relacionadas a jogos fora de casa, potencializa tudo aquilo que é feito em termos de treinamento. Então, essa é uma das primeiras reuniões da comissão técnica. O que vai acontecer dentro do ano? Sem isso daqui, não existe periodização. Não tem como nós traçarmos um objetivo em termos físicos, técnicos e táticos se a gente não tem o mapa e a visualização macro do que vai acontecer na temporada. Então, através dessas informações que a gente vai colhendo no início do ano, até mesmo antes de nos apresentarmos, esse foi a planilha exposta para a nossa diretoria, o que iria acontecer na nossa temporada e como que nós iríamos desenvolver isso. Então, esse é o ponto de partida. Entender o grupo de atletas. Qual vai ser o grupo de seus atletas? Quais são as capacidades individuais que devem ser trabalhadas? Quais são as avaliações que você vai ter condições de levar ao longo de toda a temporada para qualificar o seu trabalho? Qual que é a comissão técnica a qual você vai trabalhar para poder também potencializar tudo aquilo que for planejado entre todos. E aí, os campeonatos a serem disputados, nós olhamos isso de maneira macro durante toda a temporada, reduzimos isso para um semestre, para visualizar aonde nós vamos ter condições ou aonde vai ter janelas de oportunidade, que eu chamo, para potencializar o desenvolvimento dos atletas. Essa é uma outra planilha. Ela demora um pouco mais a ser estabelecida, normalmente no meio da temporada ali, mas quando você tem o início da competição, você já consegue se programar nessas semanas que antecede, e aí vai saindo as datas, você já vai desenhando isso dentro de um mapa para entender como vai ser direcionado a sequência do trabalho executado na pré-temporada. Então, entendam que tem uma linha do tempo onde é importante não se quebrar isso. É importante ter esse entendimento e ir conectando as informações. Eu avaliei, eu entendi como que é meu elenco, eu já estou relacionado com a minha comissão técnica, visualizei de maneira macro como é que vai desenvolver ou quais são as competições que eu irei disputar, entendi como é que vai funcionar essas competições, se é um torneio de tiro curto ou se é uma competição ao longo de toda a temporada. Identifiquei isso, dou início à minha pré-temporada e já fico atento ao que vai acontecer em termos de datas ao longo desse processo. Visualizo isso, monto isso numa planilha de Excel simples, pelo menos é a maneira com qual a gente trabalha aqui.
E aí começam a entender quanto tempo durante a temporada vai ser possível eu potencializar tudo aquilo que foi feito na pré-temporada. Acredito muito que esse período é importante para gerar um comportamento dentro da sua equipe, seja qual for. Aqui no caso do Cascavel Futsal, a agressividade é trabalhada e a intensidade de treinamento é trabalhada nesse período para, assim, formar um comportamento onde vai ter continuidade ao longo da temporada. Por que eu digo isso? Nesse momento de pré-temporada, onde você já entendeu as competições que a sua equipe vai disputar, gerando esse comportamento de intensidade alta e de agressividade, você consegue, nesses curtos períodos de tempo, como vocês podem visualizar aí, tudo que está branco é o período que você tem de treinamento, e aí é importante você entender os jogos fora, porque quando você joga fora, principalmente na Liga Nacional, você perde no mínimo, 3 sessões de treino, no mínimo. Você perde por conta dos deslocamentos, a não ser raríssimas exceções, onde se tem equipes que estão próximas, mas normalmente, na grande maioria do tempo, você perde no mínimo 3 sessões quando se tem viagens a ser feitas. E aí dá só um exemplo. Quando vocês olham ali para o jogo de Joinville e Cascavel, 12 e 14, são bem próximos, um dia só de intervalo. Se você pensa que você teve que sair 2 dias antes, então já se foram 2 dias, você pensa que vai demorar mais um dia para você retornar à sua cidade, você pode colocar aí, 7 dias quase que sem treinamento, ou sem grandes volumes de treinamento. E aí que entra a nossa estratégia de formar um comportamento na pré-temporada, onde te proporciona uma base suficiente para que nesses 7 dias, tendo como exemplo esses 2 jogos, nesses 7 dias, você encontra e tem a possibilidade de executar um treinamento, claro que um treinamento de baixo volume, mas que não perca a intensidade. Uma das nossas estratégias ao longo da temporada, tendo em vista esse cenário de primeiro semestre, é desenvolver força suficiente na pré-temporada, de modo a que durante a temporada você ainda assim consiga dar continuidade nesse desenvolvimento de força e não entrar no período de manutenção. Muito pelo contrário. Entrar num período de progressão, tendo um controle de volume e intensidade, que nós vamos falar um pouco mais adiante, mas tendo a ideia e visualizando esse cenário. É muito importante dentro do planejamento da equipe que você consiga visualizar isso para a montagem do macro e também para a montagem do microciclo, de como você vai desenvolver as semanas, seja ela sem nenhum jogo na semana, seja com um jogo, seja com 2, seja com 3, que é o exemplo que eu dei ali para vocês, 12, 14 e 17, ou seja o outro exemplo também, que foi da Libertadores, torneio de tiro curto, onde nós tivemos 3 jogos seguidos, uma recuperação, mais um jogo de mata-mata, uma outra recuperação e mais 2 jogos para definir de fato o torneio. Mais um exemplo de planejamento e programação. Tudo que está em verde dentro dessa planilha é a Libertadores. Então, nós conseguimos manipular os jogos para que nós tivéssemos pelo menos 5 dias de preparação, 4 dias de preparação, sem contar o dia da viagem, que foram 24 horas de viagem entre as conexões. Então, nós tivemos 4 dias. Nesses 4 dias, nós conseguimos mapear o que iria acontecer dentro dessa semana, isso faz parte do planejamento, direcionar e soltar alguns gatilhos sobre questões física, técnica e tática, e dentro da competição, tendo em vista a pré-temporada, todo o comportamento que é gerado ali,
a carga de trabalho que é colocado para os atletas. Dentro dessa competição de tiro curto, nos 2 períodos que nós tivemos de folga, que seria o período de recuperação, no primeiro dia nós fizemos um treino de força, e no segundo dia, que foi a folga, nós fizemos também um treino de força, mas um treino de força tendo como principal objetivo um treino funcional, sem carga ou com o mínimo de carga externa possível, trabalhando mais movimentos, mas aplicando força também. E colocamos dentro dessa sessão algo que nós estamos desenvolvendo nessa temporada, que é o trabalho mental direcionado ao jogo dentro da sessão de força. Então, nesse treino, eu solto alguns insights sobre situações relacionadas ao jogo, até por isso eu estudo o jogo, e também situações relacionadas a aspectos de força que poderão acontecer no jogo, dentro de qualquer dos sistemas, seja ele ofensivo ou defensivo. Então, essa sessão de força, ela teve isso como particularidade. Pô, Rafa, mas ainda assim, você conseguiu desenvolver essa capacidade? Sim, o treino transcorre normalmente. O que acontece é que os gatilhos eles vão sendo acionados de modo para que o atleta consiga visualizar ou se transportar as situações que possam ocorrer dentro da partida, trabalhando o aspecto de força e também trabalhando o aspecto relacionado a nível de atenção e concentração. É uma sessão que eu ainda não tinha trabalhado em outras temporadas, mas já tinha trabalhado antes da Libertadores. Potencializamos isso ali dentro. E agora estamos dando continuidade ao longo da temporada, tendo os 2 campeonatos a serem disputados, tanto Paranaense como Liga Nacional. Uma outra informação importante para essa planilha. Como os períodos de treinos durante a temporada, eles são poucos, como o volume acaba sendo menor, até por conta da intensidade dos jogos e dos treinos. O que eu procuro desenvolver, principalmente no dia do jogo, também esses insights sobre o que pode acontecer na partida, durante toda a preparação deles no dia do jogo, que normalmente é um treino relacionado à parte tática. Mas no momento de preparação para esse treino, são os momentos em que esses insights eles acontecem de maneira tal que o aquecimento é desenvolvido também com os aspectos técnicos e táticos para todas essas partidas. Então, é possível notar que o número de partida ele é alto, o número de jogos ele é bem alto. Então, encontrar alternativas para potencializar os aspectos direcionados ao jogo, que não necessariamente são apenas físico, na minha visão, é de suma importância. O que, de fato, faz potencializar todo o trabalho que é desenvolvido. O que eu falo com os atletas é o seguinte: o jogo ele não é só físico. Por mais que a preparação física ela tenha evoluído muito ao longo do tempo e tenha mostrado um jogo novo, um jogo diferente em termos de intensidade, mas ele não é só físico. Se ele não tiver os outros componentes envolvidos, mais a parte física, dificilmente esse atleta vai conseguir performar. Então, olhar para o planejamento é conseguir criar estratégias para que esse atleta ou essa equipe consiga performar. Essa é a grande ideia do projeto ou do programa do treino. O quanto eu consigo elevar esse nível a ponto de conseguir gerar um resultado em termos de título individual ou coletivo. Ou até mesmo em termos de performance de jogo também. Esse é um novo cenário, é o cenário do segundo semestre, onde se fecha um ciclo de primeira fase de 2 campeonatos e se abre um ciclo onde os jogos eles são de mata-mata, onde ganhar é o principal, senão você interrompe tudo. Para essa temporada em particular,
Nesse momento, que é o momento que nós estamos entrando agora, que é o período de agosto e setembro, é o momento que eu utilizo para lapidar a condição relacionada às capacidades físicas e ao sistema do jogo, para que nós possamos entrar no período de playoff em nossa plenitude física, técnica e tática e melhorando, de fato, os fatores emocionais, mais ligados aos fatores emocionais e nível de atenção também. Jogos fora de casa, que nós falamos, importante também ter o entendimento da condição da sua equipe, né? Como que seu projeto vai conseguir dispor de algumas situações, como viagem, se ela é feita de ônibus ou de avião, ou de micro-ônibus, como que é feita a alimentação no dia do jogo, como que é feito a alimentação no pré, no pós-jogo, se é suplementado isso ou não, qual que é a condição da hospedagem, se vai ficar no hotel, ou se vai ficar no hostel, ou se as situações relacionadas a treinamento são boas, você tem uma boa quadra para treinar no pré-jogo, na cidade onde esse jogo vai ser estabelecido, se é possível treinar no dia do jogo, na quadra de jogo, são fatores que também são importantes ter um entendimento no início da temporada, para que você consiga criar estratégias para potencializar tudo que é feito dentro do treinamento. Quando a gente fala de planejamento, é importante que o olhar esteja para essas situações. Porque muito se pensa em treino. E a logística ela tem um papel fundamental para potencializar o treino. Um exemplo que com certeza acontece em várias equipes e já aconteceu com a gente, infelizmente. Fomos jogar a São Paulo, com a logística toda montada de treinamento. No meio do caminho, nós sofremos um assalto, conhecido aí por quem trabalha na nossa modalidade. Esse assalto, claro que foi traumático. Primeiro, aspecto emocional, destruído. Segundo, logística. Nós treinaríamos no dia posterior às 17 horas, porque nós chegaríamos às 8 da manhã, só que nós chegamos na cidade do jogo às 16 horas. Então, não houve treino, prejuízo na alimentação, prejuízo no descanso. De que maneira o planejamento pode ajudar ou não nisso? Então, ter esse olhar também conta com situações que possam tirar a facilidade da organização e criar também um aspecto de inteligência sobre o cenário para conseguir desenvolver e ter o melhor desempenho dentro do aspecto do jogo. Foi uma viagem conturbada, conseguimos gerar um resultado importante, pois cancelamos treinamento, modificamos o que seria feito no dia do jogo, mas utilizamos uma dessa estratégia que eu acabei de falar com vocês, que é o treinamento mental no dia do jogo, dentro de uma sala de hotel, onde estava desenvolvendo os aspectos ofensivos, defensivos, físicos, só não tinha o aspecto técnico, mas que nós acreditávamos que poderíamos suprir essa necessidade na hora do jogo. Entrando no treinamento, no sistema ou no método de treinamento, muitos falavam em método de treinamento, né? Hoje é considerado algumas situações dessas como um sistema de treinamento. Existem algumas opções no que se refere à teoria do treinamento. O que eu procuro relacionar ao nosso projeto é entender o que cada sistema ou o que cada método tem de importante e quantificar isso com as informações que nós acabamos de passar, tendo a leitura de como vai se desenvolver os tempos entre um jogo e outro, qual o tempo que eu vou ter, qual o número de competição que eu vou desenvolver durante o ano, quando vai iniciar a competição, então qual o período de pré-temporada que eu vou ter para desenvolver
um determinado método ou um determinado sistema. Então, tudo que nós passamos até agora, ele tem um valor muito importante dentro do planejamento, porque ele vai ser relacionado ao método ou ao sistema que eu vou trabalhar na pré-temporada e durante a temporada. Eu não critico nenhum método. O que eu procuro fazer dentro do planejamento é potencializar todo esse sistema. Exemplo, nessa temporada, nós tivemos 7 semanas de pré-temporada sem nenhum jogo. Apenas conseguimos realizar 3 amistosos em semanas diferentes, mas nas 3 últimas semanas. Então, tivemos 4 semanas, 0 partida, 0 jogo. Desenvolvendo isso, claro, dentro da pré-temporada. Utilizamos alguns fatores do método de bloco, do sistema de bloco, dentro dessa pré-temporada, colocando sessões de choque, periodizando isso dentro de 3 semanas, uma carga do treino de força bem elevada, porque nessa temporada eu teria mais 3 semanas para conseguir lapidar tudo aquilo que eu considero importante para o desenvolvimento da alta performance. E aí, depois disso, quando nós entramos, de fato, dentro das competições, onde vocês puderam visualizar ali que o número de jogos ele acaba aumentando. Começamos a trabalhar e desenvolver melhor o sistema ondulatório, entre os estímulos, criando alguns picos dentro do microciclo, recuperando também essa carga, potencializando isso ao longo de cada semana. E também desenvolvendo o que é tido como o sistema de treinamento mais atual, o que a nossa modalidade vem desenvolvendo, que é da carga seletiva, né? A busca, de fato, pela carga ótima. Nós começamos a desenvolver isso, tendo como parâmetro importante o volume e a intensidade. A nossa leitura durante a temporada ela é muito baseada nisso. O quanto que eu vou conseguir desenvolver dentro das sessões, em termos de volume, sem perder a intensidade do treino. Uma das coisas que, ao longo de toda a temporada, nós buscamos dentro do projeto manter é essa questão de intensidade. E a intensidade não diretamente relacionada à velocidade de jogo, mas sim relacionado a comportamento. Como o exemplo que eu passei sobre uma das sessões em dia de jogo, a intensidade desse treino tático no período da manhã, tendo um jogo no período da noite, ela é altíssima, porque a gente consegue potencializar os fatores cognitivos dentro do jogo e o fator comportamental. Então, a gente diminui bruscamente o volume e consegue manter a intensidade sem trabalhar a velocidade, mas trabalhando outros aspectos importantes relacionados ao jogo. Então, esse controle entre volume e intensidade é o que nós mais buscamos ao longo da temporada. Só para exemplificar, quando nós lembrarmos ali do que foi visualizado, tendo todo o calendário da nossa equipe, de 4 a 7 semanas de pré-temporada, que foi a realidade dessa temporada, em especial. É possível trabalhar com volume alto, intensidade também alta, com todos os aspectos envolvidos no jogo, durante todo esse período de pré-temporada, para formar, de fato, uma condição atlética importante nesses atletas, para que, quando o volume das sessões dentro do microciclo e dentro do período competitivo forem menores, e nós conseguimos manter a intensidade em termos de força e velocidade dessa sessão, ainda assim, esse atleta continue criando novos padrões ou tendo novas referências relacionadas a resultado e melhorando a sua performance. Esse é o nosso entendimento quando falamos de carga seletiva. A busca desse controle
volume e intensidade. E o que eu considero importantíssimo, tendo as variáveis de controle relacionado ao que acontece de fato dentro de uma partida. As variáveis da partida, eu exemplifiquei aqui algumas situações. Então, basicamente, qual é o tempo que transcorre normalmente uma partida? Qual o tempo de movimento? Então, o tempo controlado ou cronometrado. Em média, quanto dura cada rally? Quais são as zonas alvos ali que o atleta normalmente fica durante a partida e no momento que ele está em movimento, no momento que ele está na quadra? Aí, dentro da sua equipe, da nossa realidade, qual o tempo médio de cada atleta? Relaciono todas essas informações aos números de sprint e acelerações que são executados dentro do jogo. E nesse quesito, nós ainda não temos a disponibilidade de uma ferramenta para nos dar esses números. Então, a visualização do jogo, para nós, se torna ainda mais importante para poder quantificar essas situações. Então, todas essas situações, elas são interpretadas de modo a desenvolver o melhor programa de treino para essa realidade, tendo em vista todos os outros aspectos. As avaliações que são feitas, o entendimento sobre o elenco, as capacidades em que cada atleta individualmente tem a melhorar. Todas essas informações que nós falamos até agora, associado às informações que ocorrem ao longo de uma partida, elas servem de base para que nós possamos, de fato, montar as sessões de treinos e fazer com que essas sessões tenham um aspecto ou um impacto positivo para os nossos atletas. Algumas situações de controle para basear o que vai acontecer nesse volume e nessa intensidade de treinamento. PCR e PSR é um fator que nós monitoramos ao longo de toda a temporada. E não necessariamente precisa ter uma ferramenta, a não ser um Excel que ajude a quantificar isso e visualizar isso ao longo da temporada. É levado muito em conta a relação de dor do atleta, de que maneira que ele está se relacionando com a sobrecarga de treino. Esse é um fator importantíssimo e esse feedback ele não está só relacionado às ferramentas que hoje a gente tem acesso, mas é um feedback mesmo, é uma relação interpessoal mesmo, sabe? Por mais que a ferramenta hoje que nós trabalhamos, ela nos dá o número que o atleta responde ao questionário, mas essa relação interpessoal, esse feedback pessoal, a gente acaba desenvolvendo ao longo de todas as sessões. E aí o que para mim é primordial dentro de um programa de treino, dentro de uma periodização, dentro de um controle de carga no microciclo ou até na visualização do mesociclo. O volume da sessão que vai ser trabalhado, a carga da sessão que vai ser estipulada, o número de atletas que vai ser disponibilizado naquela sessão e, de fato, a atividade da sessão. Para mim, essa é uma planilha que ela corresponde ao que dá valor ao planejamento e à condição de treinamento. É o que, para mim, baliza muito a condição dos nossos atletas, em ter uma boa prontidão no treinamento e um bom desenvolvimento sobre a carga estipulada ao treinamento. É muito levado em conta isso, e isso, de fato, ele se unifica, ou melhor, ele tem uma ligação direta com todo o pensamento que está sendo desenvolvido e que está sendo explanado aqui hoje, tendo a base principal na visualização do jogo e das situações que acontecem no jogo. O que compõe, de fato, então, todo o nosso treino, né? O que valoriza todo esse planejamento
ou melhor, o que potencializa esse planejamento dentro da nossa sessão de treinamento. Eu procurei colocar alguns aspectos aqui, relacionado à individualidade, habilidade neuromuscular, força e a tais corridas anaeróbias, ali, número de sprints ou a mudança de direção, que é a corrida durante o treino, ou que tem importância na nossa modalidade. A composição do treino relacionado à individualidade, ela traz para mim esses três fatores que é balizado na preparação física que é desenvolvida hoje aqui no Cascavel. O aspecto ofensivo é muito levado em consideração. Então, dentro da preparação física, nós estamos estabelecendo algumas situações onde nos remete a situações ofensivas, a situações táticas, principalmente relacionado ao movimento. Esses três fatores, ele tem como objetivo principal trabalhar ou desenvolver o movimento de maneira intensa e agressiva, que é o que nós falamos até agora. No tocante ofensivo, em termos de posicionamento, consigo trabalhar força, consigo trabalhar resistência e consigo trabalhar o aspecto coordenativo, coordenação de membros mesmo, pensando em situações ofensivas. No que se refere à defesa, aspectos técnicos direcionados a movimentos, o que de fato nos remete principalmente a situações de sistema individual defensivo. Então, algumas situações táticas e técnicas são desenvolvidas dentro dos treinos físicos para que esse atleta consiga ter melhor desempenho dentro desse sistema. Então, nós não relacionamos aos atletas, por exemplo, que quando eles estiverem trabalhando com carga externa, com peso, eles estão trabalhando apenas força, mas sim desenvolvendo um sistema. Dentro da sessão de força, nós desenvolvemos, sim, o sistema de defesa, os aspectos relacionados à defesa, movimentos específicos que são direcionados à nossa modalidade, tendo ou não carga externa, que é o que nós vamos ver ao longo da apresentação. E também, claro, que não deixo fora dessas duas situações táticas individuais a especificidade física ao desenvolvimento das acelerações, ao desenvolvimento dos sprints, ao quanto de força esse atleta tem melhorado, qual que é a condição de força explosiva desse atleta no momento da temporada. Todos esses fatores, é óbvio, que eles não são deixados de lado, mas eles são, sim, desenvolvidos, ou melhor, eles são, sim, envolvidos com os sistemas que envolve a nossa modalidade. É por conta disso que o jogo ele continua sendo peça principal da nossa periodização, do nosso planejamento no tocante físico e técnico e tático. Uma outra situação relacionada principalmente ao o quanto esse atleta melhora o seu desempenho atlético ou o quanto de força com essas situações eu consigo desenvolver. Então, um aspecto de adaptação neural sobre solicitações musculares é algo que nós estamos desenvolvendo muito dentro dos nossos treinos, principalmente quando ele tem carga externa. Então, nós estamos desenvolvendo algumas atividades, todas elas relacionadas aos aspectos envolvidos dentro do jogo, o quão eu consigo colocar de informação dentro de um exercício ou o quão eu consigo acelerar essa resposta neural do atleta para a solicitação do músculo que vai ser acionado dentro do movimento específico treinado em outras situações. Qual que é essa relação desse disparo neural do atleta dentro desse movimento? E aí, trazendo nessa sessão, ou normalmente isso é desenvolvido na preparação para uma sessão de força, com movimentos relacionados ao jogo, qual que está sendo essa adaptação do atleta
em executar um movimento, tornar o disparo, a velocidade do disparo maior e, ainda assim, recrutar um número importante de unidades motoras envolvidas dentro daquele movimento. E relacionar isso à consciência corporal dentro das ativações do movimento de quadra identificadas dentro do treinamento está sendo o nosso grande desafio para potencializar o jogo individual e os resultados coletivos. Eu adapto a minha situação neural, ou eu melhoro o meu disparo neural, tendo algumas estratégias relacionadas a um movimento executado dentro do jogo, em prol de recrutar um número maior de fibras musculares, para que eu consiga potencializar a minha condição muscular, o meu ganho de força, principalmente específica, tendo em vista no planejamento que o volume de treino ele vai cada vez ficando menor pelo número de jogos. Então, eu relaciono que eu não vou conseguir colocar muita carga dentro do treino de força entre um intervalo de um jogo para o outro. O que eu posso fazer para potencializar a ação desse atleta? Esses são os 3 pilares que nós estamos desenvolvendo dentro do treino, principalmente na preparação para o treino de força e também desenvolvendo isso na preparação para o treino de quadra. Esse é um aspecto que nós colocamos no nosso planejamento nessa temporada de 2023, com uma situação importante, que é a situação onde nós estamos conseguindo trabalhar muito essa questão de envolver profissionais que não estão diretamente relacionados na comissão técnica dentro do nosso planejamento. Hoje nós temos trabalhando conosco, mas não diretamente envolvida na comissão técnica, uma nutricionista. Nós temos hoje também, junto conosco, um profissional de biomecânica. Nós temos um osteopata, sem remuneração nenhuma, apenas fazendo coligações entre o que é treinamento, passando o quão é importante a função dessas áreas e aí desenvolvendo estratégias que possam potencializar os nossos atletas, mesmo tendo um cenário não favorável para que isso aconteça ao longo da temporada. E aí desenvolvendo esses aspectos dentro do treinamento, que numa teoria não estão relacionados ao jogo, mas que de fato potencializa tudo que é obtido dentro da partida em termos de movimento e intensidade, que são os 2 pilares da preparação física desenvolvida aqui no Cascavel. Oi, Rafa, desculpa atrapalhar rapidinho, só para nortear do tempo, tá? Aí estamos entrando agora nos últimos 15 minutos. Tá, beleza, Maurão. Dá uma acelerada aqui, então. Aqui falando de força mesmo. Então, nós temos esses aspectos que a gente desenvolve. Então, ter uma boa condição do core é importante para nós dentro do planejamento, no quesito do treino de força. Ter uma boa mobilidade é algo que nós desenvolvemos muito no pré-treino e principalmente no treino de quadra. Mobilidade não só de maneira comum, trabalhado ali em posições comuns, mas também mobilidade relacionada aos movimentos de jogo. Então, nós estamos desenvolvendo estratégias para que isso aconteça. Situações de estabilidade é o que nós buscamos muito dentro do treino, por isso trabalhar muito com agachamentos e suas variações. O aspecto coordenativo também está diretamente relacionado ao treino de força, até por isso nós quantificamos isso com os movimentos, a qual nós vamos visualizar na sequência, e aí estipular muito e trabalhar muito esse controle entre o trabalho de carga interna e o quanto o trabalho de carga externa tem interferência dentro de uma sessão de treino
até para controle de carga. Essa situação de carga interna e externa, eu desenvolvo muito aqui dentro do nosso planejamento. Eu busco ter um entendimento cada vez maior sobre essa situação, porque ela, de fato, ela pode ser um balizador sobre a sobrecarga obtida nesse atleta, por consequência, as lesões relacionadas a essa situação. Tendo em vista, claro, o fator onde as lesões ela é multifatorial, então é importante que a gente tenha um entendimento sobre todos os aspectos que estão envolvidos dentro do treino, para minimizar isso e ter cada vez mais progressões, não só de carga, e também evolução dentro do jogo. Essa é a base do nosso treino de força, está sendo vista aqui. E aí, por último, o quesito tão importante quanto de acelerações, desaceleração, mudança de direção e o número de sprint repetido, que é desenvolvido dentro do treino. Esses também são 4 dos pilares que nós desenvolvemos nas sessões de treinamento e, mais uma vez, sempre correlacionando isso aos movimentos de jogo que são aplicados e também dentro do sistema de jogo que é desenvolvido. Talvez esse seja um dos aspectos importantes do que a gente vem desenvolvendo aqui no projeto, essa relação de todos os trabalhos que são relacionados à parte física, desenvolver eles de maneira tal onde os aspectos técnicos e táticos estejam todos envolvidos nas sessões de treinamentos. Dentro do microciclo, algumas situações importantes que a gente desenvolve ao longo do projeto ou do planejamento, e aí para nós visualizarmos alguns exemplos que estão diretamente relacionados a tudo que nós falamos lá no início, em termos de entendimento de calendário. Então, um exemplo aqui que a gente reproduz, ou que nós reproduzimos nessa temporada, um microciclo de choque, onde tiveram várias sessões de treino no mesmo dia, por consequência, o número de sessões alto ao longo da semana. Esse é um exemplo claro do que foi feito na temporada do Cascavel de 2023. Então, é possível notar que o que nós falamos sobre entendimento de jogo, ele está dentro do microciclo também, porque na sequência de um treino de força é executado um treino tático. É claro que diminui muito o aspecto da carga do treino, mas aumenta também, numa proporção, o volume do treino, principalmente quando somada às 4 sessões. Depois, no período da tarde, onde tem um treino mais específico relacionado à condição física ou condição anaeróbia, ou até mesmo aeróbia, dependendo do momento da pré-temporada. E, na sequência, também é desenvolvido um treino tático, de modo a não deixar distante o que é feito dentro do jogo dos aspectos físicos que são importantes, principalmente nesse período de base, nesse período de pré-temporada, onde nós estamos desenvolvendo de maneira abrupta isso, para que nos dê um respaldo ao longo da temporada, até porque, na sequência, quando começam os campeonatos, você já tem que modificar a relação do treino do microciclo, porque você vai ter períodos onde se potencializa todos esses aspectos envolvidos ao desenvolvimento do atleta dentro do jogo. Por consequência, é necessário que tenha uma recuperação maior e também um volume maior, não só dentro da sessão, mas também dentro do dia. Então, nota a diferença entre o dia 1 de um microciclo para a diferença de um dia 1 do outro microciclo. E uma diferença maior no dia 2, onde se tinham 3 sessões e você passa a ter uma sessão para que você consiga, de fato, ter o entendimento e o respeito sobre a curva estímulo-resposta, de supercompensação, para a recuperação do estímulo e seu atleta ter um bom nível de prontidão para uma nova sessão, tendo em vista todos os comportamentos a quais nós falamos
no início da apresentação, que ele se potencializa nesse modelo de microciclo aqui ordinário. Um outro exemplo também que nós vamos passar é o exemplo da Libertadores, ou também pode ser um exemplo de uma Taça Brasil, onde se tem um número alto de sessões que você consegue manter a intensidade, mas que o volume é muito menor. Então, nós temos ali, como exemplo, no dia 1, no microciclo de torneio, um jogo, na sequência do jogo, uma sessão com volume alto de fisioterapia e depois uma sessão de volume alto de vídeo. Esse é um exemplo de um modelo para ser desenvolvido, ou melhor, né, modelo que nós desenvolvemos nessa Libertadores 2023, que aqui no dia 3 a gente consegue visualizar aquilo que nós falamos, que o dia 3 é o dia da folga, onde nós tivemos um volume de fisioterapia com 2 sessões, então de manhã e à tarde, e tivemos um treino, um treino de força, que está de modo errado ali, mas um treino de força desenvolvido e numa sequência um treino de vídeo também. Esse é um modelo que foi desenvolvido nessa temporada. E aí o modelo que nós estamos desenvolvendo agora, eu fiz questão de deixar o número de sessões próximo do que foi melhor na pré-temporada, no microciclo de choque, 4 sessões ali, do que nós estamos desenvolvendo agora durante a temporada, também 4 sessões, microciclo relacionado ao campeonato, onde se tem 3 sessões das 4 num dia, e aí depois, no outro dia, que poderia ter até 5 sessões, se tem apenas uma sessão. E aí a gente consegue entender o quanto esse volume de treino ele é controlado ao longo da temporada, e aí sim poder estabelecer cargas elevadas e aumentar o nível de intensidade, tendo esse controle como base. Aqui, o que de fato define, e já vai terminando a nossa apresentação, porque é o que compõe todo esse planejamento. De fato, a integração sobre os sistemas técnico, físico, mental, cognitivo e tático. Tudo isso é desenvolvido durante toda a temporada e buscamos desenvolver isso ao longo de todas ou quase todas as sessões de treinamento. Por conta disso, ter como base a visualização dos jogos e ter isso como parâmetro ao longo da temporada para que não se perca nenhuma dessas condições na sessão de treinamento. A força funcional é uma força que nós desenvolvemos durante as sessões para, de fato, fazer uma correlação entre o movimento estabelecido dentro do jogo e os aspectos importantes envolvidos dentro do treino para o ganho de força, o ganho de potência, até mesmo o ganho de hipertrofia em algumas situações. Na sessão de treino, que ela é composta pela preparação, isso é algo que a gente não abre mão. Ao longo do planejamento, isso não se perde em momento algum. Liberação miofascial, trabalho de mobilidade, um alongamento dinâmico, é o que é visualizado em todas as nossas sessões de treino. Uma ativação muscular importante, motora e cognitiva, o que nós já falamos, correlacionando isso às situações de jogo, independente do sistema que está sendo desenvolvido naquela sessão. E na parte final do aquecimento, da preparação do treino, é sempre correlacionado no aspecto físico, técnico, tático, integrando essas 3 situações com exercícios diversos para que quando os atletas entrem na parte principal do treino, eles estejam 100% preparados para aquela ação. Eu vou então, Mauro, já que nós estamos chegando ao fim, eu vou finalizar com essa planilha, onde esses são 3 fatores que eu considero importantíssimo para o desenvolvimento desse planejamento.
dentro de um propósito físico, técnico e tático, manter muita constância durante toda a temporada e ter muita atitude para conseguir colocar isso em prática. São três fatores que norteiam, de fato, o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui no Cascavel Futsal e o que vem mantendo toda essa energia dentro do treino para conseguir potencializar as ações envolvidas dentro do jogo e também proporcionar aos atletas uma boa condição individual e uma boa condição coletiva. A ideia era mostrar como é que é desenvolvido o planejamento de maneira global e como que nós estamos fazendo isso nessas últimas temporadas. Mauro, termino por aqui, fico aberto a questões, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, para a gente, de fato, conseguir finalizar esse encontro, que para mim foi muito importante. Ô, Rafa, cara, em nome de todos, né, tenho certeza disso, que assistiram a aula aí, nosso muito, muito obrigado, né, eu até acompanhei pelo chat aqui, né, e tem os elogios aqui, o pessoal mandando mensagem, cara, foi extremamente esclarecedor, Rafa. Eu sou suspeito a falar, né, porque admiro muito como trabalho realizado e fiquei muito feliz que hoje consegui entender ainda melhor, cara, o trabalho e realmente é fantástico, é fantástico. As ideias são interessantíssimas e além disso, assim, você fala no final, né, Rafa, muito legal sobre isso, a coragem para aplicar isso, cara. Muitas vezes a gente tem grandes ideias e a gente fica com certo receio de colocar isso em prática, cara. Isso em prática e estão aí colhendo os frutos. Rafa, vou pedir só para você fechar o compartilhamento de tela, que daí eu te ver você melhor aqui. Então, aproveitar para agradecer a todos que estão conosco, né? Entre os alunos na sala, tá o professor João Romano, né, Rafa, que é uma referência aí para todos nós, né? Acho que a gente tem, né, o João como base na preparação física, a gente vai trilhando, né, Rafa, caminhos aí parecidos àquilo que ele abriu espaço ao longo dos anos para a gente, né? Então, João, um abração e obrigado pela presença de todos, né, e mais uma palestra do Congresso da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal. E, Rafa, eu vou passar a bola novamente para você tecer aí suas últimas palavras, e aí você faz o fechamento, o encerramento de mais uma grande noite do evento. Obrigado, tá, meu irmão? Obrigado de coração mesmo. Fazer, claro, referência a quem abriu as portas para nós, né, Mauro? O precursor de tudo isso, João Romano, eu lembro aqui, lá no começo mesmo, 2013, minha primeira experiência, assumir uma equipe, já encontrando ele em algumas competições, pedindo, claro, ensinamentos. E até hoje, quando a gente se encontra, é uma grande emoção assim de estar perto de quem, de fato, foi abrindo os caminhos, foi quebrando a rocha ali, sendo persistente sobre a importância da nossa área, o quanto isso poderia surtir efeito para o jogo, para o desenvolvimento da modalidade. E o João fez isso com maestria. João aqui, uma das referências. Eu quero aqui, de fato, agradecer tudo que você fez pela nossa modalidade e também pela nossa área. Mauro, cara, para mim é um orgulho chegar nesse momento, de tê-lo aqui como mediador. Agradeço muito. Rafa, eu vou te interromper, e depois você tem uma pergunta, que o Douglas pediu fazer uma pergunta, e aí a gente vai atender esse pedido dele. O Douglas também é um parceirão nosso de longa data, e aí você responde, aí dá sequência na sua fala. Desculpa interromper. Douglas, se quiser liberar o áudio, pode mandar. Show de bola. Boa noite, Rafa. Boa noite. Cara, assim, ó, seguinte, umas 2 semanas atrás saiu um vídeo do Atlético de Madrid, claro, futebol de campo. Voltada uma preparação física acho que anos 90, início dos anos 2000 ali, que faziam muito a famosa rampa. E então eles colocaram muito forte agora na pré-temporada deles, né, que tá iniciando lá na Europa. Então, tu acha que migrando isso daí, aproveitar o Mauro aí e o próprio João, que são referência para todos nós, migrando para dentro do futsal, isso daí seria um benefício grande? Acho que seria
incluso dentro da nossa modalidade, aí eu acho que ficaria muito, muito distante ainda. Muito anos 90, como fala, anos 2000. Porque até pela questão de trabalho de força, creio eu, recrutamento máximo de fibra, enfim, ali, vocês que têm conhecimento um pouquinho maior que nós, poder compartilhar essa ideia aí que o Atlético de Madrid está trazendo novamente para dentro do esporte. Então, Posso falar, Mauro? Rafa. Opa! Pô, tá louco, nem precisa impedir, João. Pelo amor de Primeiro, Deus. agradecer, né, cara? Agradecer vocês pelas considerações, cara. Pô, fico feliz, né? É o que eu falo, os caras vão deixando, eu vou ficando, eu tô indo. Enquanto estão deixando, eu tô indo, né? Nós vamos indo e vamos tentando ajudar em alguma coisa, né? E importante é a gente tentar ajudar. E agradeço as palavras do Mauro e do Rafa, e sabe que a gente tem uma relação muito boa. Pô, que isso, João, tá louco. Para nós é uma alegria tremenda. Mas, falando do exemplo citado, claro que assim, eu até comecei falando, né, sobre essa questão de estar 100% atual e esquecer de situações que podem potencializar o desenvolvimento atlético. Pensando no desenvolvimento atlético, no quesito de força, é uma boa estratégia, tendo em vista como nós trabalhamos muito hoje, ou pelo menos eu costumo trabalhar nas sessões de treino, a questão da tríplice extensão, né? Só que de maneira um pouco mais isolada, com exercícios mais específicos. Quando você vai para uma rampa, você consegue visualizar isso acontecendo. Então, a força aplicada no solo, que é algo que nós trabalhamos também, e alguns exercícios, tendo isso como estratégia, também acontece num exercício onde você tem que aplicar muita força para que você consiga deslocar o seu corpo de massa em direção a essa tal rampa, né? Para chegar no objetivo de uma distância determinada. Então, você consegue desenvolver força, você consegue desenvolver potência. O recrutamento de fibras musculares envolvida nessa situação, ele é enorme. A quantidade de unidades motoras envolvidas dentro desse movimento é gigantesca. Eu só questiono uma situação, por conta do que eu venho desenvolvendo ao longo do nosso trabalho físico. Está muito distante do aspecto de quadra, do movimento de quadra. Então, como no trabalho que eu venho desenvolvendo, eu busco muito movimentos relacionados à parte técnica e tática, eu não trabalharia com essa estratégia. Mas por conta disso, porque tendo como objetivo e foco principal, ou melhor, tendo como pilar o jogo. Na preparação física que a gente desenvolve aqui, o jogo é o nosso pilar. Quando eu coloco o atleta para desenvolver força dentro de uma rampa, eu deixo isso muito distante, mas não quer dizer que eu não esteja desenvolvendo força e melhorando o aspecto atlético. Isso não quer dizer. A única coisa que eu discuto é essa distância entre o que eu faço na quadra e o que eu estou fazendo na minha preparação específica. Não, perfeito, Rafa. E eu vou na mesma linha, exatamente na mesma linha. Rapidamente, só para não alongar muito, passa também muito, né, Rafa, assim, muitas vezes pela disponibilidade estrutural que você tem. Né? É uma estratégia, se você tem ela facilmente no seu dia a dia, até para uma variação de treino, você pode estar utilizando. Mas vamos pensar assim, pô, tu vai deslocar o teu grupo de trabalho para um local específico só porque lá tem uma rampa para fazer o treino, é inclinado, pô, já começa a ficar extremamente complexo, né? Então, é uma estratégia e pode ou não ser utilizada, mas como a falou, desenvolve sim, força, não tem jeito. E, Rafa, é que vai surgindo as perguntas, né, cara? A gente vai dando corda, não vou deixar alongar muito. O Jorge só comentou a rampa de até 100 metros, e ele comenta não de quilômetros, né? Não, exatamente, Rafa, Jorge, essa é rampa curtinha, pequenininha, até menos de 100 metros, cara. A gente vai lá, a gente fala em 8, 10 metros, né? Que são os deslocamentos realizados no futsal. Quando a gente pensa em literatura, mais de 86% dos deslocamentos de futsal em linha reta são realizados de 5 a 10 metros. Então, quando vai fazer estímulo em rampa pro futsal, eles têm que ser bem curtinhos. É que o Douglas trouxe para a gente o exemplo Atlético de Madrid, que é futebol, então as distâncias são maiores, né, e a rampa acaba sendo mais longa. E, Rafa, aí agora para fechar mesmo, o Flavinho mandou uma mensagem,
O Flavinho dá só o primeiro nome, eu acho que é o Flavinho Cavalcante, nosso parceirão aí, seu lindo, seu fofo, né? Então, ele falou para você comentar um pouquinho mais, explicar um pouquinho do treinamento no dia de jogo. Tá. Então, vamos lá. É algo que nós começamos a desenvolver nessa temporada, tá, Flavinho? Assim, no dia de jogo, normalmente, é feito uma atividade, seja ela recreativa ou não, e, em algumas das vezes, é trabalhado alguns aspectos táticos, que pode ser uma bola parada, pode ser um movimento de defesa, pode ser um movimento de ataque, indifere. Algum trabalho relacionado à parte técnica e tática, além do trabalho recreativo, que normalmente é desenvolvido. Para o nosso sistema, como ele tem como base o jogo, o que nós buscamos? Como o número de sessões ao longo da temporada ele acaba diminuindo pelo número de jogos, a ideia é tentar potencializar esse pouco tempo que nós temos. Então, assim, os trabalhos cognitivos. Eu tenho alguns exemplos, vamos só aqui no falar, eu tenho uns exemplos de vídeo. O trabalho cognitivo, e aí todos que estão acompanhando, quiserem mandar ali depois no Instagram, eu passo para vocês tranquilamente. Para potencializar esse tempo, 2 dias de jogo, a gente começou a desenvolver um trabalho cognitivo. Cognitivo de que maneira? Relacionado a situações que ocorrem no dia do jogo, ou que ocorrem no jogo. Exemplo, um atleta que vai fazer uma marcação no pivô, seja ela uma marcação atrás ou uma marcação na frente. Eu desenvolvi alguns trabalhos que a gente consegue relacionar esse movimento do jogo na preparação de maneira tal não ter intensidade e não ser agressivo para o aspecto muscular do atleta, mas potencializar uma situação de resposta neuromotora. Então, ele vai entender o movimento e vai executar esse movimento em baixa intensidade para que, quando isso aconteça no jogo, que, de fato, vai ser horas depois desse exercício, ele já tem uma memória motora para realizar o mesmo movimento. E ele qualifica isso e potencializa isso. Então, os dias de jogo hoje, aqui dentro do nosso projeto, nós estamos direcionando essa sessão a essas situações cognitivas de baixa intensidade, com um volume menor, potencializando o aspecto tático, nesse exemplo, e alguns movimentos para potencializar o aspecto técnico. E aí a gente faz essa junção dos 3 fatores. O mesmo exercício que é cognitivo, nós colocamos a bola para desenvolver o aspecto técnico. E nesse mesmo exercício, colocamos um movimento para desenvolver o aspecto tático, com baixa intensidade, com baixo volume, não sendo agressivo ao atleta e tentando, numa busca incessante, em potencializar essas poucas sessões que nós temos nos intervalos entre os jogos. Essa é a ideia do treino do dia de jogo. Perfeito, muito, muito esclarecedor, Rafa. Agora sim, agora fechamos e aí respondemos todas as inquietudes da galera. Rafa, obrigado mais uma vez. Agora é só você fazer o fechamento. E amanhã, pessoal, não esqueçam, amanhã temos mais uma palestra do Congresso da Associação, né? Sobre gestão esportiva com o Felipe Drummond, que é o presidente aqui do Magnus Futsal. Não percam também às 19h30 o início programado. Mauro, gratidão ao convite, gratidão à associação, a você por ter lembrado do nome, gratidão a todos que estão aí acompanhando, seja ao vivo ou depois no gravado, e uma gratidão imensa a esse cara, João Romano, por ligar o celular ou o computador e acompanhar algo que nós estamos fazendo. Muito feliz mesmo. Para mim, cheguei no ápice, graças a Deus. Estou com essas feras aí. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade.